Janeiro 13, Gênesis 31. Jacó resolve ir embora da casa do Labão. O que aconteceu? Os filhos do Labão começaram a ficar falando que o Jacó estava ficando rico às custas do pai deles, né? O Labão. O Jacó encheu o saco de ficar ouvindo aquilo e falou, acho que está na hora de ir embora. Né? Já tinham se passado 20 anos. E aí, o Jacó teve um sonho. Deus falou para ele, naquela noite, Deus falou para ele, olha só, volta para a tua terra, para a terra da tua parentela, que eu vou estar contigo. Aí quando chegou no dia seguinte, o Jacó chamou as mulheres e explicou tudo, olha só, o pai de vocês tem me explorado esse tempo todo, eu já não aguento mais, entendeu? Eu estou cansado, eu quero voltar para minha casa, e Deus falou também que eu tenho que voltar para lá, que ele vai estar comigo. O que vocês acham? Aí a Leia e a Raquel falaram, não, nós concordamos, porque afinal de contas nós estamos vendo que o nosso pai, ele nos vendeu, não nos deu nada, nos explorou esse tempo todo, né? E nós achamos que realmente é na hora de ir, nós concordamos de ir embora. Afinal de contas, tudo que Deus tirou dele e deu para você é nosso e dos nossos filhos. Então, acho que nós podemos ir sim. Aí já estava tudo resolvido, o que eles fizeram? Esperaram um dia que o Labão saiu cedinho para ir tosquear as ovelhas dele e foram embora. Fugiram. Pegaram tudo, né? Os rebanhos. Naquela época não era uma coisa fácil pegar uma malinha e ir embora, não. Era rebanho, tinha que carregar, negócio complicado de demorado. Foram embora. Muito bem. Quando o Labão chega 3 dias depois, não encontra, fica doido. Aí sai em campo atrás do Jacó. E com os homens dele, né? Os escravos dele, Labão. Quando ele encontra, ele chega na montanha de Gileade. O Jacó está acampado, ele viu o acampamento do Gileade. Ele falou, opa, vou acampar aqui também. Aí ele faz o acampamento dele ali. Só que naquela noite, Deus aparece para Labão e fala, quando você encontrar Jacó, não diz nem que sim nem que não. Não vai brigar com ele. Deus avisou a ele para não fazer mal a Jacó. Ele foi disposto a tudo, né? Ele viajou 7 dias para encontrar o Jacó. Quando chega lá no sétimo dia, ele tem esse sonho que fala para ele, ó, cuidado, viu, que você vai falar com o Jacó. Aí ele foi, um dia ele encontrou com o Jacó e falou, mas o que aconteceu? Por que você fugiu dessa forma, hein? Você obrigou minhas filhas a fugir com você, obrigou a espada, levou tudo, levou meus deuses. Por que você não me avisou que você ia, que eu faria uma festa para você, de despedida e tudo, entendeu? Eu poderia até acabar com você agora, eu só não vou fazer isso, porque o teu Deus, ele me ligou, ótimo, ele falou comigo em sonhos, não deixa de ser uma ligação, né? Falou comigo em sonhos, e para eu não te fazer nem bem nem mal, nem falar bem nem falar mal contigo, senão eu ia acabar com você aqui agora. Aí o Jacó falou, olha só, eu trabalhei para você 20 anos, 16 anos, 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos por rebanho. Você mudou o meu salário várias vezes. Se não fosse Deus me proteger, você tinha me acabado comigo, entendeu? Se não fosse Deus agora falar com você e naquela aí também, você me mandava embora de mãos vazias. Eu fiquei com medo de você realmente pegar minhas filhas, minhas mulheres e meus filhos e não me deixar embora sozinho de mão abanando. Aí ele falou, não, peraí, não tem problema não. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança. Já que teu pai falou, teu Deus falou comigo, não tem problema. Agora, cadê meus deuses? Antes da aliança ele falou assim, cadê os meus deuses que você furtou? Por que você furtou? Ele, olha, eu não sei de deuses nenhum. Porque nas casas, como ainda hoje em muitas lojas a gente vê, né? Aquelas imagens como se fosse protetor da casa. Nas casas tinham imagens que protegiam, que eram os deuses protetores da casa. E ele acreditava em outro deus, o Labão. Ele não acreditava em Yahvé, em Adonai. Ele acreditava em outros deuses, aqueles deuses lá da Mesopotâmia, né? E aí, a Raquel
O Jacó não sabia, mas a Raquel tinha furtado aqueles deuses. Não sei por que motivo que a Raquel fez isso, mas ela achou que tinha algum problema, ou ela achou que ia dar proteção para ela, a gente não sabe. Ela furtou os deuses. E o que ela fez com esses deuses? Ela escondeu embaixo da sela do camelo dela, onde ela montava. Aí, quando o Labão reclamou com o Jacó, eu falei, cara, cadê os meus deuses? Ele falou, olha, eu não sei de deuses nenhum, não. Se você encontrar os teus deuses aí com alguém, você pode até matar a pessoa que pegou teus deuses, porque eu não estou sabendo de deuses. Aí, imagina se ele era adorador de Yahvé, né? Como é que ele ia pegar deuses, ídolos? Aí o outro, Labão, procurou na tenda do Jacó, procurou na tenda da Léia, na tenda da Raquel, não encontrou nada. Procurou em tudo, não encontrou nada. A Raquel, que tinha colocado os deuses embaixo da sela do camelo, subiu no camelo, falou, pai, desculpa eu não poder cumprimentar o senhor direito, é porque eu estou com as regras das mulheres, menstruada. Aí o pai aceitou e não foi lá buscar o negócio dos deuses. E ela levou esses deuses junto com ela. Aí, depois dessa conversa toda, o Labão propõe ao Jacó fazer uma aliança, uma brit, porque sempre quando eles combinavam alguma coisa, era uma aliança. E isso também tem muita importância para nós compreendermos a aliança de Deus com Abraão e depois a aliança que ele vai fazer no Sinai, com Moisés, né? A aliança é uma coisa que implica compromisso mesmo. A aliança lá no Oriente é uma coisa séria. Você fez uma aliança, você não pode descumprir. Implica direitos e obrigações de ambas essas partes. Um não vai atacar o outro, um vai defender o outro. É uma coisa séria. Então ele propôs, vamos fazer uma aliança. Aí eu já, tá bom, vamos fazer uma aliança. Pegou uma pedra, colocou várias pedras, porque pedra, sempre eles usam pedra, porque a pedra é uma coisa eterna. Pedra não acaba, né? Então, para que aquilo fosse eterno, tivesse simbologismo de uma coisa que durasse para sempre, tinha que ser com uma pedra. Todo o juramento era feito com pedra. Então, pegou a pedra, fez um entulho, assim, um em cima do outro, com estela, né? Uma coluna de pedras. Falou, então essa pedra aqui vai ser o nosso testemunho na nossa aliança, que nem eu vou passar para lá, nem você vai passar para cá para fazer mal. Aí que é o detalhe mais importante, como ele fala, olha só. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, Tera, julgue entre nós e faça justiça. Isso significa o quê? Que o pai do Abraão e o pai do Naor também adorava Yahvé. E o Naor, avô do Labão, também adorava Yahvé, porque ele fala, o Deus do teu pai, né? Não, o Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus do pai deles. Julgue, faça julgamento entre nós se nós descumprirmos isso aqui, que ele faça justiça. Jurou pelo esse Deus, ele nem jurou pelos deuses dele, jurou pelo Deus do outro. E é claro que o Deus do outro ia proteger, porque apareceu para o Jacó e falou, vou te proteger, volta para casa, vou estar contigo. E apareceu em sonho também para o Labão. E tem um detalhe também importante, é o seguinte, é que quando o Labão fala com Jacó que podia fazer o que quisesse com ele, acabar com ele, que não ia fazer porque tinha aparecido, ele falou assim, quem apareceu para Labão, olha como é que ele fala, se não fosse o Deus do meu pai, o Jacó falando, né? O Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaac, a quem Isaac teme profundamente, tu me despedirias agora de mãos vazias. O Deus terrível de Isaac, isso também é um detalhe interessante, por quê? Porque Isaac, depois daquela experiência que ele teve de estar amarrado lá para ser sacrificado, né, que ele viu como é que Abraão adorava e toda aquela experiência tremenda que ele teve, ele não esqueceu. Então, quando ele se referia a Yahvé, ele referia a Deus tremendo, Deus terrível, e ele tinha um temor tremendo desse Deus. Então, quando ele se referia, quando
se referiam ao Deus do Isaac, não falava simplesmente Javé, o Deus de Isaac, não. O Deus terrível que Isaac teme profundamente. Foi uma experiência muito marcante na vida do Isaac, aquela experiência, imagina, né? Tanto que é assim que era a referência do Deus dele. Bom, aí fizeram aquela aliança, fizeram um banquete, né? Comeram, beberam, se alegraram. E na manhã seguinte, de madrugada, o Labão foi embora, abençoou as filhas, os netos e se foi. E aí acaba a história do Labão pra gente. Mas continua agora a história do Jacó. O Jacó agora, que se livrou do Labão, tem que enfrentar o grande problema da vida dele, do qual ele está fugindo 10, 20 anos atrás, que era o irmão Esaú. No próximo capítulo.